Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal. O canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante para a gente ter engajamento. Um deputado federal apresentou um projeto para atualizar a Lei Maria da Penha com uma nova tipificação criminal, a violência espiritual. Para o deputado, forçar uma mulher a seguir ou abandonar uma religião ou a sua prática religiosa deve ser considerado crime punível de acordo com a lei. Então, vocês entenderam? Se o marido dela falar, não, você não vai ser mais um bandista, candomblessista, se ele pedir para ela, forçar ela a ser crente, evangélica, alguma coisa assim, ele entra como violência espiritual dentro da Lei Maria da Penha. Vamos ver se passa isso, tá? Vai então atualizar a Lei Maria da Penha. Pelo projeto, esse crime passaria a ser compreendido como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, inclusive religiosas, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, entre outros. Ninguém merece ser maltratado. A gente ouve falar de violência doméstica, mas algo que acontece muito é a violência religiosa e espiritual. Quando a pessoa passa por um problema, ela está vulnerável, ela pede socorro a um sacerdote de culto ou um pastor. E aí pode estar o grande problema, que lá na frente pode desencadear traumas. Por isso que às vezes acontece, além do que eu falei para vocês, do marido negar ela, deixar ele na Umbanda, um exemplo que eu dei antes, né, como eu mostrei para vocês, é também o abuso religioso ou abuso espiritual, que entra também na Lei Maria da Penha, tá? Ou seja, que a violência espiritual. Isso acontece quando o pastor critica a sua antiga religião, como a Umbanda, dizendo que você é gay porque você recebia pombagira. E aí ele quer tentar fazer aquelas coisas que a gente vê muito em Instagram e TikTok. Aí ele diz que você volta a ser homem de novo se convertendo. Ou, no pior dos casos, ele abusa de você sexualmente. Tanto que o Papa já se pronunciou sobre isso e pediu mais rigor na igreja. Como é que esses abusos de violência espiritual acontecem? Primeiro que ele pede detalhes no privado ou até no palco sobre sua intimidade sexual para te constranger. Ele ri da roupa que você usa. Ele pode bater em você. Ele arranca suas guias no chão, ridiculariza tudo isso num templo evangélico. No terreiro, ele pode te ameaçar dizendo que a entidade quer transar com você. E diz que você tem que pagar valores absurdos todo mês para você se transformar em homem ou em mulher de novo. E vive fazendo ameaças, te amedrontando. Na Igreja Católica, fala que você será excomungado ou excomungada caso você não ceda aos caprichos sexuais do padre. E caso você não faça o que eles pedem, você sim está falhando sob os olhos de Deus. Esses abusos podem levar ao trauma e ao desespero. Aconteceu comigo num terreiro, no segundo terreiro que eu frequentei. O pai de santo, Celso, me levou num quartinho, me amedrontou, tinha uma caveira com sangue e tinha o nome dos meus familiares dentro da caveira, e dizendo que ele mataria toda a minha família se eu saísse de lá. E eu fiquei ainda com medo, fiquei 1 ano. Aí eu fiquei apavorada, eu saí, só que eu tive sorte, né? Eu saí, liguei para um amigo meu, liguei do orelhão, para o Olívio, ele me indicou a Cissa Selle, que me fala sobre os anjos. Eu ainda tive sorte, mas eu vivia quase que em cativeiro, né, gente? Parei de estudar, fiquei 1 ano sem estudar. Eu raspei no meu candomblé, eu tinha 17, eu praticamente estava numa fase de estudo. Eu parei de estudar para frequentar a casa desse homem. E quando eu falo que eu ia sair, que eu não aguentava mais isso, ele me leva no quarto. Eu relato isso no livro Proteção, inclusive. Mas eu tive força para sair. Mas e quando é uma criança ou um adolescente? Mais tarde, essa criança que sofre esse abuso de violência espiritual pode ser um usuário de droga,
pode ficar doente, ter a saúde mental abalada, sua vida financeira nunca será boa, ele pode até tirar a própria vida. Portanto, a violência espiritual vai ser caracterizada pelo dano emocional, diminuição da tua autoestima, viver sob ameaça, constrangimento, humilhação. E esse abuso espiritual pode dar vazão a outro tipo de abuso, como financeiro. Você lembra de uma moça que ela mata o namorado? Ela coloca veneno lá no calmante, né, num bolo, num brigadeirão. A cartomante estava devendo 600 mil para a cartomante. Veja esse abuso, 600 mil para uma cartomante ela estava devendo. E a cartomante descobriram que ela também foi presa. Esse tipo de pressão é uma violência espiritual. Provavelmente ela vai usar esse recurso para tentar diminuir a pena dela. Ou o caso pior que existiu. Quem que foi? João de Deus. Esse tipo de caso eu via muito quando eu tinha o meu espaço no Brooklyn, né? De meninas que foram abusadas pelo pai de santo, né? Então diziam que a entidade queria ter relações com elas, né? Esse tipo de violência. Ou eu não esqueço de um casal que chegou lá quando eu tinha, porque assim eu atendia e no final de semana a gente fazia o toque que a gente chama, né? Então tinha sessões para receber as pessoas. Chega um casal com mala, com 2 crianças, falando, nós vamos vir para cá. Eu falei, como assim você vai vir para cá? O que aconteceu? Para pagar toda a minha feitura, o pai de santo pediu minha casa, eles não tinham onde morar. Não foi uma vez só não, foram 2 vezes que eu acolhi pessoas nessa escola terreiro, onde era o lugar que eu fazia os atendimentos. Eu acolhi, eles se tornaram meus filhos de santo, inclusive ela tinha uma Yansan linda que vestia a rosa, linda ela dançando, o marido era algum. Acolhi eles lá na minha casa, escola terreiro, né, para eles ficarem lá. Esse tipo de violência entra agora, incluindo na violência espiritual, até na Maria da Penha, gente. Tomara que isso passe pelo Congresso para parar esse tipo de abuso. Não tem cabimento, gente. Eu tive muito constrangimento. Eu já falei isso algumas vezes e falo de novo. É terrível esse tipo de abuso que essas pessoas que se autodeclaram religiosas, a pressão que eles fazem para você mudar de religião. Não aceitem esse tipo de pressão. Né? Ainda bem que a lei agora está abrindo os olhos para a loucura que essas pessoas fazem, tá bom? Vou ficando por aqui. Namastê, gratidão por um dia de justiça.